Olá, vamos mergulhar hoje numa questão fascinante sobre nós, seres humanos. Por um lado, somos quase um super-organismo global, né? Totalmente conectados. Aham. Mesmo ar, mesma água, ideias, comércio fluindo sem parar. Por outro lado, cada um de nós é único. Famílias, culturas, jeitos de ver o mundo. E essa diversidade, bom, é o que dá cor e sentido à vida, certo? Exatamente. Essa tensão é fundamental. Mas aí vem a pergunta que o material de hoje coloca na mesa. Será que dá para manter essa riqueza toda que nos faz únicos e, ao mesmo tempo, viver em harmonia, como se fôssemos, sei lá, uma imensa orquestra afinada? Parece um pouco utópico, né? Parece. Mas o texto que a gente analisou sugere que existe sim um caminho. Um caminho bem antigo, aliás. Que é interessante. E nós estamos explorando justamente ideias de trechos do livro Sete Leis para um Planeta Belo. Ele investiga um ensinamento ancestral chamado tradição noaica. A nossa missão aqui é entender que mapa é esse que o livro propõe para a gente. Isso. E olha, é bom já deixar claro uma coisa. O material não apresenta isso como uma religião organizada, sabe? Não tem templos, sacerdotes, rituais de conversão, nada disso. Ah, bom saber. Então, como eles descrevem? É descrito mais como um retorno a certas verdades essenciais que, segundo essa tradição, estariam na raiz de muitas crenças, quase como um código-fonte comum. Um código-fonte? Gostei da imagem. Pois é, que Noé, o Noé bíblico, né, teria recebido do Criador, como um guia para um mundo mais equilibrado, mais sustentável. Entendi. E o fascinante é que a proposta não é uniformizar tudo, mas harmonizar. A ideia é reconhecer a beleza, a sabedoria em cada cultura, em cada tradição. O texto usa uma imagem muito bonita para isso. Qual? Diz que em cada quintal do mundo existe outra brasa brilhante da verdade, conhecida por Noá. O objetivo seria então redescobrir essas brasas, onde quer que estejam, e reacendê-las juntas, entende? Que bonito isso. Reacender as brasas juntas. E o ponto de partida para isso tudo parece ser a necessidade de algo que vá além de nós mesmos. O texto chama de um poder de além. Exato. A argumentação é que nenhum sistema se sustenta sozinho, né? Tipo, não existe máquina de movimento perpétuo, nem lógica sem partir de algum pressuposto, de algum axioma. Justamente. Então, para a humanidade viver em paz, precisaria de algo que transcenda a pura razão humana. É isso. É nesse contexto que as 7 leis são apresentadas. Elas não são propostas como ideias relativas, sabe? Que mudam com a moda ou a conveniência. Não. São vistas como princípios universais absolutos. Absolutos. Isso, ancorados na ideia de santidade da vida e da justiça. Princípios que viriam de fora do sistema puramente humano, oferecendo um solo sólido, como diz o texto, onde a gente poderia construir algo que dure. Certo, a base está lançada então. Vamos começar a desembrulhar isso. Que leis são essas, afinal? E o que elas realmente significam na prática, segundo essa visão? Qual seria a primeira peça desse quebra-cabeça? A primeira lei, bom, o princípio fundamental é abrace a relevância da unicidade. Unicidade. O que isso quer dizer exatamente? A ideia central aqui é bem provocadora. O universo não seria um acidente aleatório. Existiria uma consciência única, uma essência por trás de tudo. Uma essência. Sim, que se importa com o que a gente faz e tem, digamos assim, expectativas. Noache, segundo o texto, via a vida cheia de propósito, e nós humanos como guardiões deste planeta. Guardiões. Exato. A base para existir propósito, argumenta a tradição, é que o universo tenha esse núcleo singular, consciente, essa essência por trás da realidade. Culturas diferentes usam nomes diferentes para isso, claro. Sim, com certeza. Mas o ponto central nessa visão é que essa essência transcende qualquer definição nossa. Vai além de ser, forma, existência, não existência. É algo que a nossa mente, assim, não consegue capturar por completo, sabe? Entendi. É como dizer que, por trás de tudo que existe, há uma fonte única, intencional. Mesmo que a gente não consiga descrevê-la totalmente. Tipo, tentar descrever o oceano inteiro tendo só um copo d'água. A gente sabe que tem algo imenso ali,
mas nossa capacidade de pegar ou definir tudo é limitada. Ótima analogia, isso, exatamente isso. E mesmo sendo incognoscível em sua totalidade, essa unicidade, segundo o texto, se importa e é acessível. Acessível como? Através da prece, das nossas ações, a realidade não seria um acaso, entende? Cada detalhe teria um propósito. Nossos atos de bondade, de justiça, de respeito, eles nos alinhariam com esse propósito maior. E os atos destrutivos? Bom, atos destrutivos como tirar uma vida, roubar, ser cruel, nos desalinhariam. A justiça, nesse contexto, é vista como parte da ordem intrínseca do universo, estabelecida por essa essência primordial. Parece uma ideia muito fundamental. Mas, segundo o texto, como é que ela teria se perdido? O que levou a humanidade a se afastar disso? Olha, o material aponta alguns fatores históricos, uma dependência crescente só na razão humana, sabe? Meio desligada de uma intuição maior, a fonte única. A idolatria também, que pode ter transformado rituais profundos em práticas meio vazias. Entendo. E, eventualmente, a queda da própria dignidade humana, com líderes e governantes se declarando divinos, né, tomando o lugar da essência. Faz sentido historicamente. É nesse cenário que figuras como Avraham ou Abraão surgem na narrativa do texto. Ele é descrito como alguém que redescobriu essa unicidade primordial, observando a harmonia incrível na natureza, a interconexão das coisas. Observando a natureza? Isso. E ele teria desafiado os reis deuses da sua época, afirmando que cada ser humano poderia ter uma conexão direta com o Supremo. A influência dele é vista como fundamental para grandes religiões e até, de certa forma, para o pensamento científico, com essa ideia de harmonia entre opostos. Interessante essa conexão com a ciência. Sim, e depois, segundo a cronologia apresentada no material, houve um novo declínio nesse entendimento e aí Moshe, ou Moisés, aparece para renovar a mensagem. Moisés, o Sinai. Exato! O evento do Sinai é retratado como um ponto de virada crucial. Não mais apenas a razão humana buscando o divino lá no alto, mas a luz infinita, a essência, alcançando a humanidade aqui embaixo. Uma via de mão dupla, então. Isso. Estabelecendo uma base de entendimento que transcende a lógica puramente humana. E com isso veio a missão, né? De preservar e disseminar esse conhecimento. E o texto sugere que essa visão completa, essa compreensão da unicidade e suas implicações, ainda está amadurecendo para a humanidade. Que a gente estaria num limiar importante agora. Exatamente. Isso nos leva direto para a segunda lei, que parece um desdobramento lógico da primeira. Guarde que não se negue essa unicidade. Basicamente é um alerta, né? Para não profanar ou rejeitar ativamente essa conexão essencial. Sim, e as implicações práticas são imediatas. Pensa na questão da sustentabilidade, por exemplo. Certo. Se a gente reconhece que existe um mestre, uma ordem no universo, isso nos dá uma responsabilidade intrínseca de cuidar do nosso planeta, da nossa casa. Agora, negar essa ideia fundamental, segundo o argumento do texto, corrói essa responsabilidade a longo prazo. É como dizer, se não tem dono, posso fazer o que quiser, sabe? Entendi. E para a sociedade? Para a sociedade, o impacto é ainda mais profundo. O texto argumenta que a própria base da moralidade, nossa intuição do certo e errado, deriva da sensação de que a vida tem um significado, um propósito maior que serve de referência. Uma bússola moral. Isso. Sem essa referência superior, a moralidade tenderia a colapsar, virando uma questão de opinião pessoal, de conveniência, de poder. O texto usa uma frase bem forte, diz assim: se não há bem ou mal absoluto, então a moralidade é deixada para cada pessoa decidir de acordo com seus caprichos e benefícios. Pesado. Isso abre portas para quê? Para o relativismo extremo, para a falta de responsabilização, para a justificação de qualquer ato, no limite. Nossa. O material até menciona exemplos históricos bem duros, né? Como as tragédias e regimes totalitários do século XX.
Menciona nazismo, stalinismo e outros, interpretando-os como consequências drásticas do abandono de uma autoridade moral superior em favor de ideologias puramente humanas, ideologias descritas como sem Deus ou que colocam o Estado ou a raça acima de tudo. Quer dizer, negar a essência, nessa visão, não é só uma questão filosófica. Não mesmo. É visto como um ato de profunda irresponsabilidade, com consequências potencialmente devastadoras. Ok, entendi. Então a base é essa unicidade e a importância de não a negar. Como isso se traduz no respeito mais fundamental entre nós, seres humanos? Isso nos leva naturalmente à terceira lei. Guarde a santidade da vida humana. Exatamente. O princípio aqui é forte. O valor da vida humana é imensurável. E a razão dada é que o ser humano seria feito à imagem divina, carregaria em si uma centelha da alma do universo. É isso. E a consequência lógica disso é impactante. Destruir uma vida humana é, simbolicamente, destruir um universo inteiro para aquela pessoa. Uau! E o inverso também vale. Sustentar e proteger uma vida humana é como sustentar um universo inteiro. É pesado pensar nisso. Cada pessoa como um universo. Muda completamente a perspectiva sobre conflitos, sobre como tratamos os outros no dia a dia, sobre o valor de cada indivíduo, não importa quem seja. Sem dúvida. E o texto argumenta que essa ideia, mesmo que, infelizmente, nem sempre vivida na prática, foi historicamente revolucionária. Revolucionária como? Teria sido a semente para as declarações universais de direitos humanos, para as constituições de muitas nações que buscam justiça e dignidade. É um princípio com um legado histórico inegável, segundo a fonte que a gente analisou. Faz todo sentido. E se partimos do valor da vida humana, a fonte parece expandir essa ideia para como interagimos com toda a vida e os recursos ao nosso redor. Chegamos na quarta lei. Honre a santidade do consumo medido. Isso, a regra literal citada em Gênesis é sobre não infligir sofrimento desnecessário aos animais ao consumi-los, não coma carne enquanto sua alma ainda está dentro dela. Uma regra específica sobre animais. Sim, mas o significado, como nas outras leis, vai muito além da regra literal. Trata-se de um respeito profundo pela vida e pela função de tudo aquilo que a gente consome. Seja animal, vegetal, mineral. Tudo. Tudo. É reconhecer que cada elemento da criação é uma obra intencional daquela consciência única, inserida numa grande sinfonia da vida, como o texto descreve, onde tudo está interconectado. Uma sinfonia da vida. Bonito. E nessa visão, o ser humano tem um papel especial. Ser a ponte entre o mundo material e a dimensão espiritual ou de propósito. O ato de consumir, quando feito de forma consciente, com gratidão, com respeito pela vida que nos sustenta, não seria apenas um ato biológico, sabe? Seria o quê, então? Seria uma forma de elevar aquela vida consumida, conectando a um propósito maior através da nossa própria consciência. Então, comer com atenção ou usar os recursos com respeito. Não seria só sobre saúde ou ecologia. Teria uma dimensão quase cósmica nesse ponto de vista. Uma forma de participar ativamente dessa conexão entre matéria e espírito. Exatamente. O texto coloca a humanidade diante de uma escolha. Ou a gente continua a arrastar o ambiente para a desordem, consumindo de forma inconsciente, predatória. O que vemos muito, né? Infelizmente. Ou podemos escolher conectar a vida do planeta a um propósito maior, revelando a divindade ou a sacralidade inerente em tudo. Aqui, há uma menção rápida a uma visão cabalista. Cabalística. É, uma corrente mística judaica que explora justamente essa ideia de encontrar o sagrado no mundano. Mas a base de tudo, o ponto de partida, é a reverência pela criação e pelo seu mestre. Essa reverência parece se estender não só à vida, mas também ao que a gente possui e ao que os outros possuem. Isso nos leva à quinta lei. Respeite a santidade da propriedade privada. O princípio básico é claro. Não roubar. Sim, mas, de novo, o texto aprofunda. A ideia apresentada é que nossas posses materiais não são aleatórias. Elas estariam ligadas
de alguma forma, ao nosso propósito de vida único. Nossas posses ligadas ao propósito? Como assim? Roubar algo de alguém não seria apenas tirar um objeto. Seria perturbar o caminho, o propósito, tanto de quem foi roubado quanto de quem roubou. Aquilo que é tomado indevidamente se tornaria um peso morto, sabe? Algo que não nos pertence de verdade e que, no fundo, atrapalha nosso próprio desenvolvimento. Interessante essa conexão entre propriedade e propósito. Quer dizer que roubar não é só pegar um objeto, mas é como interferir no roteiro de vida de alguém e no nosso próprio também. Essa é a perspectiva apresentada, e a lei não se limitaria ao roubo físico, claro. Ah, tem mais. Sim, o texto menciona formas mais sutis de apropriação indevida. Por exemplo, menosprezar colegas para conseguir uma promoção. Roubar a alegria de alguém fazendo piada às suas custas, ou roubar a reputação de alguém com fofocas por puro entretenimento. A essência é garantir que nossos ganhos, nossos benefícios, não venham à custa injusta do sofrimento ou da perda de outra pessoa. Isso é muito relevante para dilemas éticos no trabalho, nas relações sociais hoje em dia. Muito mesmo. Com certeza. Agora a gente entra numa área bem fundamental de experiência humana com a sexta lei. Controle e sublime a libido humana. O princípio aqui é canalizar a energia sexual, que é poderosíssima, de forma construtiva, sagrada, e proíbe práticas listadas como incesto, adultério, estupro e outras formas de licenciosidade, segundo a interpretação do texto. Exato. A sexualidade é vista com uma dualidade muito poderosa nessa tradição. Por ser a fonte da própria vida, ela carrega um potencial imenso para o divino, para a criação, para a conexão profunda. Mas justamente por essa força toda, também pode ser incrivelmente degradante e destrutiva, se usada de forma egoísta ou desrespeitosa. A união harmoniosa, carinhosa, comprometida entre homem e mulher é descrita como reflexo da própria dança cósmica. Dança cósmica. Sim, a união do céu e da terra, do espírito e da matéria. E essa união seria capaz de trazer cura, bênçãos e novas almas ao mundo. Uma visão bem elevada da união. Sim, mas como em qualquer forma de arte elevada ou habilidade complexa, essa harmonia não seria automática, né? Exige disciplina, domínio, regras, como um artista que domina seu instrumento ou um músico que treina os dedos por anos. Certo, requer prática. Muita. O casamento, nessa visão, não é apenas um contrato social, é um ato descrito como sobrenatural. Sobrenatural. É a palavra usada, que exige esforço consciente, dedicação, superação da natureza puramente instintiva para alcançar uma beleza e uma satisfação que perdurem. Coloca uma perspectiva bem diferente sobre relacionamentos, né? Quase como uma arte que precisa ser ativamente cultivada, esculpida com esforço, com intenção. Exatamente. É um trabalho contínuo. Isso nos leva à última peça desse sistema. Se temos todos esses princípios, unicidade, vida, consumo, propriedade, sexualidade, como garantir que eles sejam minimamente respeitados na prática? Aí entra a sétima lei. Crie mecanismos para garantir a justiça. Perfeito. O princípio é direto. É nossa responsabilidade estabelecer e manter sistemas justos no mundo. Isso. E o texto ressalta algo que nos distingue no reino animal. Aparentemente, somos as únicas criaturas que precisam de tribunais, leis escritas, sistemas de justiça impostos externamente. É verdade. Os animais não têm isso. Pois é. Os outros seres vivos seguem seus caminhos guiados pelo instinto, pela natureza. Nós, humanos, com nosso livre-arbítrio, nossa complexidade, temos a capacidade única de perturbar a ordem natural do planeta e de nos desviarmos radicalmente do nosso propósito. Então, buscar justiça não seria só uma necessidade social para evitar o caos. Teria uma dimensão mais profunda nesse framework. Sim, muito mais. Entra aqui a ideia de sermos parceiros na criação. Parceiros na criação? Isso. Não fomos feitos, segundo essa visão, para sermos meros espectadores passivos diante da injustiça. A tradição diz que somos quase que biologicamente programados para sentir indignação, para questionar como isso pode acontecer e, crucialmente, para agir. Agir. Agir.
Fazer justiça, seja em grande ou pequena escala, seria um ato de colaboração direta com o Criador para restaurar a harmonia. E qual o impacto real de buscar essa justiça no mundo? O texto argumenta que mesmo um pequeno ato de justiça tem o poder de restaurar a harmonia da realidade, de realinhar nosso mundo com aquela ordem superior, onde cada vida, cada ação realmente importa. Estabelecer a justiça, portanto, não é só punir o erro, é curar o mundo. Curar o mundo. Forte isso. É reafirmar o propósito e o valor inerente à criação. Fascinante. Recapitulando então o quadro geral, temos essas 7 leis que nascem do reconhecimento de uma essência única com um propósito por trás de tudo. Isso se desdobra no respeito sagrado pela vida humana, no consumo consciente, no respeito à propriedade como parte do propósito individual, na canalização construtiva da sexualidade e, finalmente, na responsabilidade ativa de criar e manter a justiça. É um guia que se propõe atemporal, buscando raízes comuns que poderiam unir diversas tradições, em prol da harmonia, da sustentabilidade. Exato. E a relevância disso para hoje, argumento material, é crítica. Estaríamos num momento de transição, um limiar onde a tecnologia, os avanços sociais, nos dão ferramentas incríveis, nos impulsionando talvez para uma era de maior sabedoria e paz. Seria ótimo, seria. Mas o que ainda faltaria, segundo essa visão, seria um terreno comum sólido para construir essa nova era. Não um terreno baseado apenas em consensos humanos, que o texto descreve como frágeis, como solo superficial empoeirado que qualquer vento leva. Entendi a metáfora. O terreno necessário seria aquele solo rochoso, fundamental, do propósito humano. Um propósito derivado daquela luz infinita, daquela voz primordial que Noar teria ouvido. Um solo mais firme. Bem mais firme. E isso tudo nos deixa com uma questão final bem instigante que emerge diretamente do material que a gente explorou hoje. Manda. Se essas leis realmente apontam para uma sabedoria fundamental compartilhada pela humanidade, como é que a gente pode, na prática, identificar e talvez reavivar essas brasas brilhantes da verdade que podem existir dentro das nossas próprias tradições, famílias, comunidades hoje? Como a gente pode construir ativamente essa ponte entre o material e o espiritual no nosso dia a dia, para além da teoria? Uau! Uma excelente pergunta para levar conosco e continuar refletindo. Com essa provocação, então, encerramos nossa exploração de hoje sobre as ideias apresentadas em 7 leis para o planeta belo. Muito obrigado pela atenção de todos.